Abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, venha por isto, gozaremos em tua face. Aleluia. Ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos elances pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja, ó vontades, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa aos cordeirinhos, a famílias dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino, irmãos? Glória a Hino Deus. de número 526 da harpa cristã. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar comigo. Aleluia, Jesus. Lembro, Deus, das glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. A igreja. Então minha
irmãos que abrem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 4: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, irmãos? Vamos orar, Deus, agradecendo por esta palavra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, Senhor, ao qual o Senhor já tem falado no meu coração pela manhã, que está lendo aqui como palavra devocional para o teu povo, Deus. Pai, eu te peço mais uma vez, continua conosco, no nome de Jesus. É isso que eu te peço, eu já te agradeço, os irmãos dizem. Amém. O departamento de crianças já se encontra com oportunidade para louvar o Senhor. Logo após o departamento de crianças, o departamento de mulheres também louva ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. La
Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Vive sempre no amor, com em nome do valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te aflitar, ser valente. Lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Vive sempre no amor, com em nome do valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo e com poder. Ser valente, fraco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás o vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Vive sempre no amor, com em nome do valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, olha, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Vive sempre no amor, com em nome do valor, cheio do Consolador. Ser valente. Departamento de Senhoras, Mulheres de Deus, agradece a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Departamento de Pastores de Igreja, também se encontra com oportunidade para louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tratamento. Embaixador de Cristo, salva a igreja com a paz do Senhor Jesus. Por cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e
e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Departamento Embaixador de Cristo agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Quero dar a oportunidade à diaconisa Jaciele para estar louvando o Senhor. Enquanto ela louva, a igreja se coloca de pé para arrecadar os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Iremos louvar o hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu
pode sentar um pouco. Desde já pelo agradecimento da oportunidade, passar a oportunidade para o presbítero David. Ele está com a oportunidade para deixar o versículo para a meditação da igreja, ou louvor, e após isso a gente ora pelo dízimo e as ofertas e pelo pastor João. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só na igreja do Pai do Céu. Amém. Quero deixar uma palavra bastante conhecida. Livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 22, 23 e 24. Diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a tua mão, e tome também a árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus pois lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. Igreja, queria já passar para o pastor, mas eu quero deixar uma breve meditação para a amada igreja. Nós sabemos aqui na história que Adão e Eva pecaram. O problema é que, quando eu comecei a meditar as palavras, o problema não foi o pecar de Adão e Eva, porque do mesmo jeito que Deus era misericordioso hoje, Ele era também no passado. O problema foi que um colocou a culpa no outro e não assumiu as suas próprias culpas. Só que o que eu acho interessante na história é que a Bíblia fala que o próprio Deus decide tirar o homem do jardim. O jardim que foi criado para o homem. E eu ali meditando e fiquei pensando, quantas pessoas hoje nós vamos ver futuramente quando Ele voltar? Pessoas que eram para estar no jardim e não vão estar, por coisas pequenas. E eu ali pensando e analisando que nos últimos dias será da mesma forma. Pessoas vão perder a sua salvação por muitas vezes dar ouvido àquilo que não era para dar ouvido, por seguir doutrinas a qual não devemos seguir. Então, igreja, por isso que eu estava meditando esses dias, por isso que a Bíblia é tão incrível, não tem palavra para descrever, porque o próprio Cristo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar na doutrina, é perseverar na oração, é perseverar no jejum, é perseverar ali na oração junto com Deus, dizendo: Deus, estou fraco, estou cansado, estou cabisbaixo, mas eu estou aqui porque meu alvo é o Senhor. Então, igreja, o diabo ele tenta de todas as maneiras para tirar você do caminho ao qual o Senhor projetou para a sua vida. Mas eu digo para você: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, continue olhando para Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém, igreja? Fique sobre os nossos pés. Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai justo, Pai companheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Querido Deus, primeiramente quero te apresentar os teus filhos, que ensinaram e ofertaram para a manutenção da tua obra. Seus Cristo, assim como ele costuma dizer nessa casa, primeiramente recebe a ofertante antes de receber a sua oferta. Também te peço, Pai amado, que o Senhor me repreendeu, devorador, migrador, destruidor da vida dos teus filhos. Pai amado, também te peço que o Senhor vai cumprir aquilo que está escrito na tua palavra. Abra as portas
nós, derrama tuas bênçãos sem medidas, para a honra e a glória do teu santo nome. Pai amado, te apresento teu filho também que estará trazendo a palavra nessa noite, a doutrina. Usa-me como lhe apraz, mas continua falando conosco, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. A graça e paz. Abra sua Bíblia do livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 6. A pastora Adriana não está hoje, irmãos, porque lá em casa estava um tsunami de construção lá, mexendo na cozinha. E ela ficou limpando, fazendo a limpeza, não tinha como ela vir. Desde ontem a bichinha está no sofrimento, lá bagunçando e ela limpando. E por isso que ela não está aqui hoje, mas ela com certeza está assistindo aí, está vendo pela internet. Todos acharam? Juízes capítulo 6, o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vamos ler todo mundo? Então o Senhor. Deixa eu parar aqui para tirar foto. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Amém, glória a Deus. Senhor Deus, esta é a tua palavra. Queremos falar nessa noite. Fala conosco. Vem, Pai, abrir nossa mente, nosso entendimento. Nós pedimos e te damos graças, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Amados, quando nós refletimos nas Sagradas Escrituras e fazemos uma análise das coisas que acontecem nos nossos dias, tudo parece que se repete. Tem só uma cara de modernidade, mas as coisas se repetem. Tudo que no passado o povo de Deus passou, hoje a gente passa também da mesma forma, só que de uma maneira mais sucinta, e muitos só percebem se estiver vendo pelo Espírito. A Bíblia vai dizer que Israel agora está vivendo um período de servidão. E olhando para a casa do Senhor, a gente vê muito crente ainda, mesmo na casa de Deus, sendo escravos ainda do pecado, escravos de coisas que Deus não se agrada. Dentro desse contexto eu quero falar nessa noite, também quero saudar os irmãos que estão pelo YouTube. Eu quero falar dessa questão da idolatria, que é um mal que assola o povo de Deus há muito e muito tempo. A gente está agora há uma semana, acredito, mas em alguns lugares já começou a todo vapor a festa da carne, carnaval, uma festa que nós cristãos, só pelo nome, já era para estar bem distante, mas bem distante mesmo. Mas hoje a gente não só vê crentes participando da festa, como até pastores orando, abençoando aquele local e tendo comunhão, comungando com aqueles que estão servindo a Satanás de maneira bem aberta. E é assim absurdo de você parar e você dizer assim: mas é um pastor que não tem a relevância. Não, a gente vê até pastores que são nomes influentes na nação, como escola de samba dentro da igreja. Se olharmos o pastor Silas Malafaia, é um dos que tem escola de samba, e ele vai-se embora para o carnaval com a escola de samba da igreja, e a igreja tem se mundanizado. A Bíblia vai nos falar, e por que isso tem acontecido no meio do povo de Deus? Porque se nós prestarmos bastante atenção, os cultos que são essenciais na casa do Senhor, ele aos poucos estão sendo esvaziados. Hoje nós vivemos um período em que as pessoas não querem sentar para aprender, elas só querem ensinar.
A gente vive um tempo hoje em que são poucos aqueles que querem de fato obedecer à voz de Deus. Eu ontem ministrei na sede lá em Provérbios 11, 14, que na multidão dos conselhos nós temos segurança. E hoje a gente vê que muitas pessoas elas não querem o conselho da parte do Senhor, mas elas aceitam de boa vontade o conselho que vem da parte do inimigo. Eu ontem liguei para uma pessoa e a pessoa disse: eu estou com depressão, eu não quero mais participar da igreja. Eu vou deixar de respeitar a pessoa de forma alguma, tudo certo. E depois ela disse: é porque, pastor, o senhor quando prega, quando o senhor fala de batom, eu uso batom, e eu não quero deixar o batom. Quando o senhor está pregando, dói. Quando o senhor fala de brinco, o senhor fala de maquiagem, fala de uma roupa mais voltada para o mundo, aí eu sinto que é comigo e eu não fico muito bem. Eu quero ir para a igreja batista, porque lá ninguém vai pegar no meu pé nesse sentido. Eu disse: amém, irmã, está tudo certo. Aí depois ela alegou dizendo assim: também a igreja não ama, e aí eu não aceito. Por que eu não aceito, irmãos? Porque nesses últimos 14 anos, nós vamos fazer 14 anos agora, no dia 25 de fevereiro, uma das coisas que Satanás mais tenta é tentar nos desqualificar. E uma das coisas que ele usa mais é essa parte: não me ama. Irmãos, eu desafio qualquer um que entrar por essas portas a dizer que não é bem tratado nessa casa. Somos sim pessoas simples e tratamos bem. Minha esposa abraça, os irmãos abraçam. Agora, se o conceito de amar é ficar paparicando com falsidade, aqui não tem não, meu irmão. Mas se o conceito de amar for o conceito segundo a Bíblia, porque a Bíblia diz que quem ama diz a verdade. Então aqui é o lugar onde de fato o amor exala. E eu disse para a irmã, eu disse: o problema é que lá, quando a senhora está querendo ir na igreja batista, não vai confrontar o seu pecado e a sua doença não vai ser curada. Mas eu vou continuar orando pela senhora e vou continuar pregando da maneira que eu prego. Vocês imaginam, irmãos, que hoje a gente vive esse mesmo período e tempo que Paulo falou. Paulo disse que nos últimos dias os tempos seriam difíceis, porque os cristãos iriam sentir coceira no ouvido e eles iriam ajuntar para si doutores que fizessem conforme seus desejos. Não sou eu que estou dizendo que a vaidade é pecado, é a Bíblia. É a Bíblia que diz que nós não devemos pegar o caminho da vaidade. A gente ministra. Eu não vou pegar no pé de ninguém e dizer assim: fulano, você não faça isso, não faça aquilo, não. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo na sua segunda carta, se não me falha a memória, capítulo 2, verso 19, Paulo diz assim que o Senhor Jesus conhece os que são seus, e aqueles que são de Cristo se apartam da iniquidade. E Paulo vai dizer: numa grande casa tem vasos de barro, de pau, de ouro e de prata. E Paulo vai dizer que aqueles que se santificam a si mesmos será vaso idôneo. Então a santificação, a aproximação minha e sua com Deus é algo pessoal. Mas eu não vou deixar de pregar porque a pessoa está dizendo: ah, pastor, não pregue sobre isso. Ontem eu estava lá e até citei um exemplo: uma irmã estava no culto mesmo. Eu disse: olha, a irmã está vindo conosco, ela tem um problema de libertação muito grande, ela precisa ser liberta. E a irmã, ela não entende que Deus é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus, porque segundo ela, o Deus dela só é Jeová por causa das testemunhas de Jeová. Eu disse: sim, irmão, mas Jeová é Jeová Rafa, é Jeová Jireh, é Jeová Tsidkenu, é o Senhor que é nossa bandeira. Isso aí falando os nomes de Deus, que são vários. É o Deus eu sou. Mas ela foi cauterizada na mente. A mente dela foi, o juízo dela, espiritualmente a Bíblia diz que foi cauterizado. Um cristão que tem a mente cauterizada, ele não pensa mais segundo a vontade de Deus. Ele é como se tivesse sido programado para pensar e agir de acordo com aquela doutrina que foi lhe ensinada. A Bíblia vai nos falar,
livro de Timóteo, se eu não estou enganado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo 4, se não estou enganado, é esse. Deixa eu abrir rapidinho aqui para que os irmãos possam compreender. Ou é Timóteo ou é João. Vamos ver aqui rapidinho. Isso. Ó, 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada, está vendo aí, a sua própria consciência. É como se fosse uma placa, eu vou dizer dessa forma, uma placa dessa mesa de som, uma placa de um computador que queimou o fuzil e a pessoa não consegue detectar mais nada. E eu cheguei para ela, foi no domingo, ela estava lá no domingo, e ela veio no final do culto, e eu disse: olha, a senhora me questiona sobre tudo, e eu acho bom quando alguém questiona. Pense num pastor que gosta de alguém pergunta esse. E eu lhe respondo todas as perguntas que a senhora me pergunta. Porém, quando os testemunhos de Jeová lhe ensinam, a senhora não questiona nada. Ela disse: eu digo, então faça o seguinte, vá para Jeová, vá para lá. E ela olhou assim: mas o pastor disse: vá para lá, vá cultuar lá, porque a senhora aceita de bom grado. Não questiona, não vai para a Bíblia, não pergunta nada. Digo, você quer ver se eles realmente estão defendendo a fé? Chame para expulsar um demônio. Chame para colocar a mão em cima de alguém que está endemoniado, para ver se eles vão querer. Se eles não vão, não. Eles correm. Eu digo: quer mais resposta do que essa? Porque Jesus disse que nós temos que impor as mãos sobre os enfermos, sobre os que estão endemoniados, e curar eles no nome do Senhor dessas mazelas. Então tem pessoas que você, por mais que você insista, por mais que você fale, ela não vai dar ouvido à doutrina. Ela vai insistir, persistir e continuar fazendo errado. A Bíblia vai nos falar, e aqui, irmãos, Deus, não foi ninguém não, foi Deus. O próprio Deus guiando o povo. Foi Deus que tirou o povo com mão forte do Egito. E a Bíblia diz que quando chega no Monte Sinai, o Senhor, Ele fala os 10 mandamentos e todo o povo ouve a voz de Deus. Os primeiros mandamentos que o Senhor diz, Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Ele diz: não terás. Olha, Deus falando como Deus falava. O Monte Sinai fumegava, o Monte Horebe, ele pegava fogo. E Deus disse: não faça a imagem de escultura, não fale o meu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o sábado, quem conhece a Bíblia sabe que é Cristo. Honra teu pai, honra tua mãe. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, não vai cobiçar. E Deus vai falando, o povo ouviu. Então as pessoas que estavam naquela geração viu Deus falando. Moisés sobe ao monte, passa 40 dias e vem com as tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus. Mas esse é o mal dentro da congregação, não de hoje, já de tempos atrás, de anos, de séculos atrás. O povo, se não tiver alguém que puxe, se esquece. Se não tiver alguém que esteja lá com o pulso firme cobrando, o povo se desvia rapidamente. A Bíblia diz que Moisés morre, Josué se levanta. Enquanto Josué está vivo, o povo está firme. Josué morre. Os anciões que aprenderam, aquela igreja mais antiga que aprendeu com Josué, permanece fazendo certo. Mas quando eles morrem, a Bíblia diz que se levanta uma geração que não tem conhecimento. E eles começam a praticar aquilo que Deus não queria que eles fizessem. E isso acarreta ao povo um sofrimento. A Bíblia vai dizer, eu começo aqui no capítulo 6 de Juízes, dizendo assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que era mal aos olhos do Senhor? A idolatria. Eles começaram a cultuar, a adorar a deuses que Deus não queria. Aleluia, glória a Deus. É o que nós vemos hoje. Essa festa da carne é uma festa também voltada para a idolatria, aonde o homem é colocado em um pedestal, e aí o carnaval é a pior de todas.
Porque a prostituição, a promiscuidade, o pecado é algo absurdo. E o povo começa a pegar um caminho contrário, tirar a honra e a glória que pertence a Deus e dar para uma imagem de escultura, para um Deus pagão. A saber, dentro desse contexto, o povo adorava a deusa Azera, ou Azerá, ou Axera, e adoravam a Baal. E eles cultuavam, prestavam culto, prestavam adoração. Não é diferente das igrejas de hoje. É não, irmão. Você chega com alguns que eu conheço, eu não estou aqui denigrando ninguém. Você vê a maneira gritante como eles conduzem o evangelho. Não ensinam o povo. As pessoas não têm conhecimento. Você olha assim e diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque essa pessoa, ontem uma ovelha nossa encontrou com um pastor que é amigo. Eu vou só respeitar o nome do pastor. E ele viu ele fardado com uma farda. Aí ele disse: você é de onde? Ele disse: eu converso com o pastor João. Ele sabe com esse pastor João? O pastor João tem Bíblia. A igreja lá está cheia de baixos, assim que ele falou. Mas esse mesmo abençoado estava outro dia lá num bar. A mulher foi tirar ele dentro de um bar porque ele estava se prostituindo no bar. A mulher dele no ano passado estava vestida de Mamãe Noel e mandando ro pro povo. Então essas mesmas pessoas que estão ali para ser as pessoas responsáveis para ensinar a igreja estão corrompendo. E você pensa que eles têm vergonha? Tem não. Vocês pensam que eles estão se importando se a ovelha vai morrer, se o camarada vai para o céu ou vai para o inferno? Eles não estão preocupados nem com as próprias vidas. Imagine com a vida das pessoas. E eu fico me pensando, eu digo: Deus, como é que alguém, como é que pode? Porque se você chegasse num culto e você pode prestar atenção, pode, olha, irmãos, é a semana toda. E nossos cultos, as pregações, elas não são mais de 1 hora não, de pregação não, é culto de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20 de palavra. E se nós não mostrássemos na Bíblia, eu dizia: não, tudo está bem, está certo, não está na Bíblia, está certo. Mas a gente prega e mostra na palavra. E as pessoas, elas têm aquela teimosia, sabe, aquela coisa que não quer mudar. E é lógico que não são todos, porque senão a gente estaria perdido. Mas uma boa parte da igreja insiste em não fazer a coisa certa. E aqui eu quero começar a mensagem que eu quero trazer hoje. Libertação custa caro. Meu irmão, não pense que vai ser fácil para você ou para mim arrancar pela raiz o pecado que está enraizado há muito tempo na vida de nós. A família de Gideão era uma família que vivia presa na idolatria. Seu pai era um idólatra. E como tirar a idolatria de dentro da casa do pai dele? Como derrubar o altar de Baal que estava dentro da casa do pai de Gideão? O nome Gideão significa derrubador, aquele que derruba. Então a Bíblia vai falar, e o contexto é esse, não tem outro contexto se não for esse, que o povo agora está sofrendo. E o povo de Deus é assim, me permita falar, não como uma ofensa, mas porque a Bíblia relata isso. O povo de Deus, na sua maioria, quando a luta se levanta, corre. O povo corre. A Bíblia vai dizer: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Olha só, irmão, que tolice é de muito crente ir para a festa da carne. Tem muitos que até se desviam da igreja nesse período. Vai falar, vai curtir e se esquece que pode ficar preso espiritualmente por anos. Nesse caso foram 7 anos de prisão espiritual. 7 anos que Deus disse assim: se é que vocês querem adorá-lo, então eles vão tomar conta de vocês. E durante esses 7 anos, a Bíblia diz que o que Israel semeava não colhia. Eles plantavam e os inimigos iam lá e comiam. A coisa estava tão séria porque eles estavam agora empobrecendo. A pobreza tinha tomado conta do meio do povo e eles estavam tão pobres. Deus vai dizer: assim Israel empobreceu muito. Verso 6 do capítulo 6 de Juízes.
porque eles subiam, comiam as comidas e o povo ficava tudo preso e tocado nas cavernas. Só que Gideão fez o contrário. Gideão disse: olha, o meu trigo ninguém vai levar não. O meu pão, aquele que eu suei para plantar, que eu tive trabalho para que ele nascesse, esperei em Deus ele nascer, tive trabalho, eu vou colher ele verde, mas ninguém leva. E bom, irmãos, é quando nós guardamos a palavra de Deus e não deixamos ninguém tirá-la de nós. Porque o que está acontecendo nesses últimos dias, nessa geração, é que a palavra do Senhor está sendo arrancada dos corações. E Gideão disse: não, nem que eu tenha que malhar meu trigo em um lugar diferente, nem que eu tenha que ir para um lagar, malhar esse trigo, mas ninguém vai roubar minha comida. E o texto sagrado vai dizer que Deus olha para ele. Ele diz: é dele que eu preciso. É de alguém com essa capacidade, com esse potencial que eu preciso. Porque para que a gente possa libertar em Cristo pessoas que estão presas na mão do diabo, irmão, a gente tem que ter posicionamento. E se não se posicionar, o diabo não sai. Ele não sai. Ele não sai. Se você tem alguém com problema espiritual, escuta o que eu vou falar. O diabo, se ele não for confrontado, ele vai aprontar, até dizer basta. Tem que ter alguém que vá lá e bota o dedo na ferida e diga: acabou a moleza. Glória. Acabou. O problema é que nem todo mundo quer comprar a briga. Nem todo mundo quer pagar o preço, porque é caro. Se me permitir, viu, diaconisa sincera, tem aquele problema espiritual com a sua irmã, ele não sai só com conversa, tem que alguém comprar a briga. E esse comprar a briga é como se estivesse mexendo numa casa de marimbondo. Eu faço desafio com qualquer uma aqui. 3 dias vamos jejuar por ela. No 3º dia ou antes, você vai ver o ribuliço que o diabo faz. Se ele não puder atingir quem está orando, ele vai começar a atingir ela própria. E o que é que acontece muitas das vezes? A gente, por medo de enfrentar uma situação, recua. Outro dia eu estava em casa, escute bem, para você ver o que é uma seta de inveja. Eu tenho até essa foto guardada, não sei em qual pasta do celular, mas eu tenho ela guardada. E eu estava em casa, quando eu saio para fora, lá na parte da minha área, tem umas plantas, e quando eu saio, tinha tanto marimbondo enganchado numa planta, que eu não sei de onde aquele bicho veio. Era abelha mesmo, estava aquele cacho. E eu disse: meu Deus, que é isso? Fiquei meditando. O Senhor logo disse: Salmo 112. E eu fui ler Salmo 118, 12. Eu fui ler, eu digo: vou ler o que está em Salmo 118, 12. E eu fiquei meditando naquele texto, e olhando para aquelas abelhas e meditando. Digo: Deus do céu, Tu és fiel, Tu és poderoso. 118, 12 de Salmo. Olha o que é que vai dizer esse Salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, ó: cercaram-me como abelhas, cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se com fogo de espinho, pois no nome do Senhor as despedacei. Eu não sabia que aquela cena de abelhas era um aviso espiritual para o que estava para acontecer de noite. E eu peguei, eu disse: vou botar essas abelhas para correr. Hoje não, hoje eu estou com mais experiência. Outro dia, na casa da senhora tinha, não foi, irmã Cicero? Um bocado de abelha, eu já tinha passado pela experiência. Eu digo: agora eu sei como é que eu faço. Pego um saco, vou lá, bem quietinho, boto o saco lá e amarro e tiro tudinho pela cepa. Mas naquele dia não, naquele dia eu botei uma camisa na cabeça, botei um óculos, vesti umas 2 camisas de manga comprida, botei uma calça, botei uma bota, peguei um pano, botei fogo num cabo de vassoura amarrado no pano e saí tocando fogo nas abelhas. Mas quando mais você tocava fogo nelas, elas vinham para cima.
Mas depois de muita prova, depois de muita luta, orando, elas foram-se embora. Ficaram umas outras zanzando. Mas quando chegou de noite, o inimigo veio me afrontar dentro do ministério. Por quê? Porque as pessoas estavam olhando. E a bênção de Deus, quando você está desfrutando da bênção, quando você está cheio do Espírito, se prepare para se levantar invejoso e se levantar problema. Eu pensava que quando você estava cheio do Espírito, tudo facilitava. Ao contrário, tudo fica mais difícil. O gigante se levanta, inveja, luta, mas a gente vence. Só que, como a gente, quando está na caminhada espiritual, a gente não recebe um manual dizendo todos os detalhes é por aqui, não. A gente muitas das vezes vai aprender apanhando. A gente apanha, levanta, vai orar, pede perdão, e apanha de novo, aprende, vai vivendo, até chegar no dia perfeito. Era muito bom que chegasse alguém e dissesse assim: ó, não faz isso não vai por esse lugar não, são poucos. E se você encontrar alguém que lhe ensine, que lhe oriente dessa forma, meu irmão, levanta a mão para o céu e agradeça a Deus, porque são poucos. Então, libertação tem que se impor. Se você não se impor, o diabo não sai não. Eu desafio, irmãos, eu trabalho com libertação, esses anos a gente tem dado, eu vou usar até essa parte assim, não é relaxado, mas deixado um pouco à parte, porque eu tenho dito assim, a pessoa tem que querer a libertação, porque a libertação é pelo conhecimento. Mas eu desafio, pode ficar sem medo de errar, eu digo sem medo de errar. Você pode orar, jejuar, orar de novo, jejuar de novo. Se você for expulsar o demônio com medo, ele não sai. Vai chegar, eu jejuei a noite toda. Olha, seu Satanás, vai-se embora, ele vai dar uma gaitada. Porque o diabo não tem, ele é ousado, ele é astuto. Você vai ter que aprender a usar a autoridade que Deus lhe deu. Se você não tiver essa autoridade na sua vida, não souber usar, o diabo não sabe. E outra, escute bem, se você é um crente que fica o tempo todo falando o nome de Deus em vão, a autoridade espiritual sai da sua vida que você nem percebe. Então você tem que ter uma vida realmente voltada. A autoridade sai, retire-se. Cheguei numa casa, o camarada, ele era possuído pelo Exu Marabó. Esse demônio, essa entidade, fazia ele 6 meses ser mulher e 6 meses ele virava homem. O diabo levava ele para a prostituição, e a irmã me levou lá porque ele queria se libertar dessa vida. O diabo matou ele porque ele não quis uma vida com Deus. Esse demônio é terrível. E quando eu cheguei na casa desse cidadão, ele disse: pastor, meu problema é esse, eu quero me libertar, mas eu tenho medo desse demônio, porque ele é muito bravo, de que demônio ele recebe. Ele disse: eu chamo Marabó, digo, vamos chamá-lo aqui. Esse pastor não chame não, porque ele é bravo. Eu disse: eu quero ver se ele é mais valente do que o valente que anda comigo. Ele estava na casa dele, ele disse: pastor, não faz isso não. Eu botei a mão na cabeça dele e disse: vem, Satanás, e o diabo, velho. Quando o Exu Marabó se manifestou, ele foi me chamar de palavrão e disse: se entupa, cale sua boca, que eu não sou seu parecido. E ele ficou lá, ele veio como um cavalo, irmão. Ele deu um coice quando se manifestou naquele homem. Mas ele ficou amarrado, repreendido pelo poder e pelo nome de Jesus, porque o Senhor não deu poder e autoridade para ele. O demônio foi expulso, ele sentiu o peso sair, mas ele não quis andar com Cristo. O demônio matou ele. Ele perdeu a vida porque ele não optou em seguir a Cristo. E naquela tarde eu fui na casa dele e mostrei para ele que o Jesus que nós seguimos é maior e muito mais poderoso, mas ele não deu ouvido. Mesmo o demônio sendo rendido, ele não deu ouvido. Então, se você quer expulsar o demônio, tem que ser com o poder e autoridade de Cristo. E se você não aprendeu a usar esse poder e autoridade ainda, você tem que exercer. Jesus disse: eu te dei poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpiões. Então Deus agora está olhando para Gideão e está dizendo assim: eu estou vendo você, Gideão, e estou vendo que você é diferente. Eu estou olhando para você nessa noite e está dizendo: eu estou te vendo, filho, estou te vendo, filho. E sei que você é diferente, suas atitudes são diferentes, sua maneira de conduzir é diferente. E sabe o que é que Deus disse para ele? Vai nessa tua força. Glória a Deus. Vai fazendo dessa
primeira coisa que eu tenho observado é que você não deixou ninguém roubar o trigo, o pão, não deixou tirar de você a palavra, não deixou tirar de você a essência. Olha o que Deus está dizendo: o mundo está de cabeça para baixo, mas você ainda tem a minha palavra dentro do seu coração. Você tem o temor, você tem a presença do Espírito Santo. Gideão agora, irmãos, é desafiado por Deus a tomar algumas posições, porque Deus chama ele de homem valoroso. Aleluia. Deus disse: meu guerreiro, homem de coragem, valente. Se você for olhar na Bíblia, Davi tinha 37 homens que eram chamados de valente. 37. Você perto de 37 homens dizendo que vai lutar por você, você fica bravo. Fica no fica. Só que quando Davi sentiu sede e desejou beber a água que saía da fonte lá em Jerusalém, só tinha 3 com coragem para ir. Só 3 tinham disposição. Às vezes a gente acha que aquela pessoa está perto de nós, tem coragem de lutar, e quando chega na hora H, a pessoa corre. Eu já vi muito isso, já vi muitas pessoas sofrerem dessa parte. E deixa eu falar aqui um pouquinho desses valentes. Amados, 37 valentes, 37 homens diferenciados, 37 homens que pela vida de Davi fazia acontecer. Mas a Bíblia vai dizer que só ficou 3. Dos 37 só ficou 3. Deixa eu ler aqui um pouquinho, rapidinho. 22, segundo Samuel 23, aqui 23, a partir do verso 8. Eu vou destacar aqui alguns deles. Eu vou falar de Samar. Samar, filho de Agé, o Agarita. Os filisteus estavam agora querendo tomar a terra de Samar, um pedaço de terra que não valia quase nada, que tinha lentilha lá plantada. Mas Samar, diz a Bíblia, que quando o povo estava fugindo, ele se colocou no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e pela vida de Samar deu livramento. Ele disse que ninguém vai tomar o que é meu. Irmão, quando um crente determina que o diabo não vai ter espaço na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, é outra coisa, irmão. Quando o crente ele assume a posição que Deus quer. Ora, mano. Glória a Deus. O Senhor diz: vigia e ore. Quando eu assumo essa posição, olha, Senhor, eu não aceito que o diabo venha se andar na vida de um filho meu. Eu não aceito que Satanás venha se intrometer no meu casamento, na minha finança, na minha saúde. Por quê? Porque o Senhor me deu esse poder e essa autoridade para que eu venha confiar e vencer essa guerra. Glória a Deus. Deus está dizendo nessa noite: filho, não fica acanhado, não fica acanhada, não fica acuado num canto. Assume a tua posição de guerreiro, de guerreira, de servo. Porque muitas das vezes, irmãos, o diabo quer nos oprimir, quer criar situações para que eu e você se sinta derrotado. E Deus está dizendo: eu te dou força, eu te fortaleço, eu te encho de graça. Era uma tarefa fácil para Gideão? Não era. Não era, porque quando você vai confrontar quem já está acostumado a fazer o pecado, é difícil. Mas ele tinha que fazer. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Gideão começa a dialogar com o anjo, e ele vai dizer assim: Senhor meu, ele vai dizer, olha só, e ele me disse: ai, Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Às vezes a gente se acha assim: Senhor, eu sou fraco, quem sou eu? Eu não sei nem cantar, eu não sei pregar. Eu escuto muito isso. Senhor, eu sou o menorzinho da casa. Ele disse: Senhor, eu que vou livrar? Como? O senhor já viu a quantidade de inimigo que tem?
Olha, Gideão, deixa eu te dizer uma coisa. Só precisa eu estar do teu lado e ponto. Porque eu do teu lado vai cair um por um. Eu do teu lado os inimigos não tomar. Olha, Gideão, eu não estou preocupado se tu é pobre, se tu é rico, se tu é branco, se tu é preto, se tu é baixo, se tu é alto. Eu não estou preocupado se tu tem conhecimento, se tu não tem. Eu estou dizendo para você, Gideão, é você que eu escolhi. E é você quem vai livrar o povo. E ele está dialogando com Deus, irmãos, e ele vai dizer mais ainda no verso 17: Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos. A gente sabe quando Deus tem se agradado de nós. Como assim nós sabemos, pastor? Quando a gente começa a falar com Deus, a gente sente Ele fica perto. Senhor, se eu tenho achado graça nos teus olhos, dá-me um sinal de que tu fala comigo. Eu rogo que tu não passe daqui. Eu vou buscar no sacrifício. Ele disse: vai lá, faz o teu sacrifício, Gideão. Ele vai, prepara. A Bíblia diz que ele prepara o cabrito, prepara pão ázimo, e prepara uma éfa de farinha, prepara a carne, traz tudo num cesto, traz o caldo numa panela que trouxe para colocar debaixo da árvore, que era costume do povo fazer, adorar a Zera, adorar Baal. Aí o anjo do Senhor disse: aí não, Gideão, debaixo da árvore não, você vai me sacrificar, vai, mas vai ser ali naquela pedra, naquela penha. Verso 19, então o verso 20, né? Porém o anjo lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe sobre essa penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. Escuta, irmão, não existe vitória nenhuma sobre o diabo que não seja no nome de Cristo. Ele é a rocha em que eu e você está firmado. É Jesus a pedra principal, é Ele. É Cristo quem nos defende. Se você lutar com as armas de Jesus, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem espírito ruim que fique de pé. Não tem. Jesus é a nossa base, é Ele, é dele que procede tudo. É no nome de Jesus que o diabo recua. Não é no nome de pastor, não é no nome de esposa de pastor ou de irmão nenhum. É no nome de Jesus, o Cristo ressurreto, que Satanás tem que cair por terra. O Senhor aceita o sacrifício. Irmãos, quando Deus aceita a nossa oração, quando Ele aceita que nós é a pessoa que Ele escolheu para lutar naquela guerra, pode ficar despreocupado. Ele aceita. O anjo estende a ponta do cajado que estava na sua mão, toca naquele sacrifício, o fogo desce, a presença vem. Só que quando Deus ele percebe que a gente entendeu a posição que tem, Ele dá a gente tarefas, e às vezes não é fácil não. O Senhor agora aparece para Gideão na mesma noite. Verso 25. Na mesma noite o Senhor vai falar com ele. Eu estava outro dia falando, me lembrei agora, no comecinho do ministério. Aí um irmão me indicou para fazer uma oração por um senhor aqui no estado que estava enfermo. Ele disse: eu vou lá. Quando eu fiz na casa do homem, Deus disse: pode dizer para eles que ele vai morrer. Eu fui orar como ser curado, imagina. Diga que ele não morreu. Pode dizer. Eu disse: olha, vocês se despeçam do pai de vocês, porque ele não vai durar muito tempo não. Deus vai levá-lo. E foi aquela coisa assim, aquele clima meio pesado. Eu fui levado lá para orar como ser curado e saio de lá dizendo como vai morrer. Imagina como eu estou na situação. E saiu aquele clima pesado, passou-se uma semana, não morreu. E os filhos dele mandaram me chamar para fazer o velório. Chama um pastor para fazer o velório. Eu fui. Quando foi na hora do velório, irmãos, eles estavam lá todo comovido. Aí eu estou pregando, daqui a pouco um se ajoelha querendo Jesus, daqui a pouco o outro vem. Aí o Senhor disse: diga para eles que não é para me aceitar de brincadeira como eles me aceitavam não, porque eu não aceito mais isso. Imagina você num velório e está lá o filho chorando, Deus diz assim: você está aqui ajoelhado, mas está de fingimento, você não está me aceitando de verdade. Porque tem algumas tarefas que Deus só dá para quem tem coragem de falar.
E às vezes a gente diz assim: ah, Deus tem que agir e eu não posso ser, eu quero que você arranque. Olha o texto, não sei o que eu estou falando, não, está no texto, vamos para o texto, Juízes 6, verso 25. Diz assim, ó, 6, 25 de Juízes. Aleluia. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: ó, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, a árvore de Azera, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Olha só, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortada do bosque. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, quando Ele levanta alguém para ser libertador, Deus não vai fazer nada antes que o altar seja restaurado. Como está teu altar, como está a tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa, crente. Deus está levantando pessoas diferenciadas nesses últimos dias. Tem muita gente presa na mão do diabo, irmão. Aqui mesmo nesse bairro, a gente saiu daqui na terça-feira, eu me alegrei, porque essa macumba aqui que tem aqui na esquina está fechando, e tem que fechar mesmo, porque o nome de Jesus tem que ser glorificado, o nome do Senhor tem que ser pregado nesse bairro. Satanás tem que ser mandado para correr, irmão, porque Jesus ainda salva, liberta e restaura. Se a igreja colocar o joelho no chão, se a igreja se impor, se a igreja fizer a sua parte, o diabo não tem espaço, irmão. Ele não tem. Glória a Deus. Gideão derruba. E olha o rebuliço. Se você olhar a história, irmão, você vai ver aqui, ó, que Gideão pega 10 homens, verso 27, 10 servos, como o Senhor tinha lhe dito. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade, não fez de dia, fez de noite. Levantou-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, e eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava cortado ao pé dele. O segundo boi oferecido no altar que lhe foi edificado. E uns aos outros disseram: quem fez estas coisas? E enquadreando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse aos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si só contenda, pois derrubaram o seu altar. Gideão está lá e derrubou, e Deus começa a operar. Aleluia. Deus começa a trabalhar. Às vezes, irmão, a gente acha que o altar de Baal dentro da nossa casa é só uma imagem, uma escultura que possa estar escondida. Não. Às vezes, irmão, coisas ilícitas. Às vezes, vídeo, filme que Deus não se agrada. Você já começou a orar para santificar a sua casa, pedir para Deus mostrar se tem algo que não é do agrado dele? Porque nós vivemos em um tempo que a bruxaria corre solta, irmão. Eu me lembro sempre dessa parte. Tem uma irmã que ela é uma bênção nas nossas vidas. Ela não está congregando conosco, mas ela sempre ajuda esse ministério. E os filhos dela foram para a escola. O mais velho e os 2 menores para a escola. O menino e a menina, 3 indo para a escola. No caminho da escola, eles acharam uma macumba oferecida para Pombagira. Naquela macumba lá tinha algumas coisas de comida, mas tinha uns valores em dinheiro. Se não me falha a memória, pouco mais de 5, 6 reais. Estava lá naquela bruxaria. O menino mais velho olhou para o dinheiro e disse: eu vou pegar, e pegou. E estavam os 3, e ele dividiu o dinheiro entre os 3. Um pegou aquele dinheiro que era de pipoca, que era de bruxaria, comprou pipoca. O outro pegou, comprou um lápis e uma caneta, e o outro também comprou borracha, foi lápis e caneta. Olha só, a macumba que estava em uma encruzilhada entrou na casa daquela irmã como alimento no estômago de um filho dela e como lápis, borracha e caneta. Quem, irmãos, conseguiria imaginar que o diabo iria ganhar legalidade na casa daquela pessoa por causa de uma caneta?
porque a caneta foi comprada com um dinheiro oferecido para o demônio. O pastor estava pregando e o cidadão ficou endemoniado dentro da igreja e olhou para o pastor e disse: tal dia eu vou na sua casa porque tem lá algo que me pertence. O pastor disse: está repreendido, na minha casa não tem nada que me pertença, tudo é de Deus. E o demônio riu e disse: tem algo que é meu lá na sua casa e eu vou. E disse o dia. E o pastor se esqueceu, passou-se muitos dias, mas no dia que o demônio falou, o irmão chegou na casa do pastor. O pastor abriu a porta, nem percebeu que o irmão estava endemoniado. Quando o irmão levantou a cabeça, disse: eu não disse que vinha. E o pastor repreendeu aquele demônio e disse: me mostre o que tem aqui que é seu. E ele entrou lá no armário do pastor, tinha um copo que ele tinha ganho com o nome de uma cachaça. E o diabo disse: aqui é meu. E eu entro e saio na hora que eu quero para pegar. Talvez quem não é espiritual não entenda isso. Aleluia! Escute bem, a Bíblia diz, eu quero ler com vocês para a gente concluir essa mensagem, livro de Jó, porque esse diálogo é muito profundo e nem todo mundo entende ele. Jó primeiro. O Senhor, amados, Ele nos chama para uma batalha que não é fácil. Não é fácil não. Gente, ser crente é uma batalha diária. Ó, escute bem. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Vou ler o verso 5. No decorrer dos dias, de turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia: se porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Verso 6. E num dia em que os filhos de Deus, escute bem, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Agora, olha a conversa aqui. É muito grande para nosso entendimento entender logo de cara. Ó, então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear. O diabo estava fazendo o que, irmão? Rodeando a terra. A Bíblia diz que o diabo, ele faz o que? Ele anda ao derredor, rugindo como um leão. Mas nesse caso, escute bem, o diabo está dizendo assim: eu vim revogar o meu direito, que eu ganhei lá no Éden, quando eu derrotei Adão e Eva. Eu estou vendo a terra que é minha, que eu ganhei, e estou vindo aqui revogá-la, porque na terra tudo é meu. Lá na terra não tem ninguém que viva uma vida correta. O diabo está dizendo: eu quero o que é meu por direito, eu ganhei. Aí o Senhor vai responder para ele. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vem? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó. Olha o que Deus está dizendo: olha, Satanás, tu está me querendo o direito de revogar a terra, e tu está dizendo para mim que lá ninguém presta mais, mas tu olha para Jó. Ele tem as mesmas fraquezas que os outros têm, mas ele é reto, é íntegro, tem temor de mim e se desvia do mal. Deus está dizendo: nem tudo está perdido não, diabo. Aleluia. Tem alguém lá embaixo que me dá lugar, tem alguém lá embaixo que me honra, tem alguém lá embaixo que me busca, tem alguém lá embaixo que busca a santidade em mim. A libertação tem a ver com santificação. Quanto mais você se santifica e tem a vida no altar, mais Deus lhe usa. Agora também escute, porque eu aprendi isso apanhando: não coloque a sua mão em todo lugar. Porque vai ter muita gente nessa caminhada que vai querer aproveitar da sua unção, vai querer usar você e não vai querer que Deus transforme. Então vigie. Antes de orar por quem quer que seja, converse bastante, pergunte, indague, pergunte mesmo: isso aqui é seu mesmo? Essa parte aqui, como foi que aconteceu? Veio de onde? De onde surgiu? Por quê, meu irmão? Porque se você colocar sua mão de forma precipitada em alguém que não quer um compromisso verdadeiro com Deus, o diabo vai ter vantagem. Aleluia. E o apóstolo Paulo é bem claro dizendo: não dê vantagem para o diabo.
Eu já passei por essa fase umas 2 vezes e não é bom não. A retaliação espiritual é algo terrível. E quando você está numa briga espiritual, as 2 áreas que Satanás ataca é na saúde e na finança. E deixa eu dizer uma coisa que talvez você não tenha aprendido ainda. O povo de Deus são poucos que vê um apanhando e vai lá ajudar, viu? E prova na Bíblia. Paulo está lá junto com Barnabé e João Marcos. Entra em Derbe. Livro de Atos, capítulo 14. Eu já vou concluir, tem uns 7 minutos. Eles entram em Derbe, está lá Icônio, Barnabé e Paulo. Quando entra na sinagoga, todo mundo crê, a multidão fica tudo alegre. Tinha os incrédulos judeus lá atrapalhando, mas no verso 8 a Bíblia diz que tinha um paralítico na província de Listra. Paulo olha para aquele homem e vê nele fé. Paulo diz: olha, no nome de Jesus te levanta, aquele homem é curado. Aquela multidão que estava vendo aquele homem ficar curado, pega Paulo, pega Barnabé, leva para o templo dos deuses dele lá e começa a dizer que Paulo era Mercúrio, que Barnabé era Júpiter, e eles começam a exaltar Paulo e Barnabé, Júpiter, Mercúrio, e Paulo disse: homens, nós não somos deuses não, a gente é homem como vocês, quem curou foi Jesus. No verso 19, Paulo, o mesmo Paulo que estava lá curando, agora está levando pedra de matar. O texto diz que o povo olha para Paulo e Paulo já está dado como morto. João Marcos estava lá, João Marcos viu Paulo pregar, viu Paulo curar, viu Paulo apanhar, mas João Marcos não fez nada, nem para levantar a mão para dizer assim: Senhor, no nome de Jesus, protege ele. Tem crente, irmão, que você está aí na intercessão, expulsando o demônio, e ele está assim, quer pegar o celular para ficar filmando, para botar na internet ou de qualquer coisa, mas ele não intercede. Às vezes você está apanhando financeiramente, está apanhando na saúde por causa de uma briga espiritual, e quem está lá dizendo assim: tem nada a ver com isso. E a Bíblia é clara que aquele que guarda a espada é maldito. A Bíblia vai dizer que o cara está já morrendo. E Marcos está dizendo: vou nada. Oxe, vou nada. Tem gente que fica assim: quero nada, pregar nada. Oxe, me envolver com a igreja. Olha, o pastor já está apanhando, a irmã já está: vou nada, vou não. Deus me perdoe, mas eu não quero não. É assim que funciona. Aleluia, glória a Deus. Porque quem se expõe não paga preço. E quem quer ser usado tem que se expor mesmo. Quem quer ser usado tem que se apresentar no quartel. Agora, só que quando passa o efeito das pancadas, quem não fez nada quer ganhar prêmio. Barnabé chega perto de Paulo e diz assim: olha, Paulo, vamos levar o Marco de novo. Paulo disse: meu filho, quase eu morro ali. Quase morro. Você não viu não? Eu estou aqui todo troncho, todo empenado. Irmão, eu não estou querendo ser Paulo não, mas às vezes eu estou andando em casa, estou andando assim de banda, que tem um caranguejo, todo empenado, digo: Jesus do céu, está repreendido. Mas eu estou toda laganhada aqui, deixa Marco para lá, porque eu vou ter que me preocupar com o Marco e comigo. E Barnabé ficou com raiva de Paulo e deixou Paulo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não se preocupa se Barnabé sair de perto, porque quando Barnabé sai, o Silas aparece. Olha, meu irmão, e crente com o som de Silas é diferente. Crente com o som de Silas apoia o dia todo do seu lado, e de noite ainda tem força para cantar e para orar. Crente com o som de Silas não me deixa, está com você até o fim. Escute, meu irmão, libertação é coisa séria. Não foi que eu parei de orar nessa parte, porque eu disse: Deus, cadê os Silas? Cadê aqueles que têm que levantar a mão conosco? É necessário uma igreja que ore, é necessário uma igreja que jejue. Mas sabe o que é que acontece? Sabe onde veio a frieza do ministério Resbom?
que depois que ficaram gordos, começaram a olhar um para o outro e não olhar para Cristo. Aleluia. E quando a gente começa a olhar para o lado e deixa de olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, o diabo trava, o diabo traz impedimento, o diabo cria orgulho, o diabo cria situações. Mas quando eu começo a olhar para Jesus, eu estava hoje de manhã de joelho dizendo: Senhor, eu oro por aqueles que me perseguem e digo bem daqueles que falam mal de mim. Senhor Deus, abençoa. Senhor, vai na vida desta pessoa que é do mal. Eu quero te dizer nessa noite, você entrou aqui no culto e Jesus está mandando te dizer: eu te chamei para ser um girão dentro da minha casa. Eu te chamei para ser um derrubador de altar de Baal. Está precisando de crente, irmão. Nesses últimos dias precisa de alguém disposto a tocar a trombeta. Glória. Os trabalhos mais atacados da igreja: consagração, ciclo de oração e culto de doutrina. E nós precisamos nos impor. Eu não sei como você entrou aqui, Aleluia. mas a mensagem que o Senhor mandou trazer para esta igreja, para a sua vida e para mim, é que o Senhor está olhando para você e está dizendo: vai nessa tua força, vai nessa tua força, porque tu vai vencer. Vai nessa tua força, porque o diabo vai cair por terra. Vai nessa tua força, porque aquele mal que se levantou na vida de um parente, na vida de um filho, no casamento, na finança, vai cair por terra no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te digo, meu irmão e minha irmã, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de santificar, não deixe de jejuar, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que você pede, do que você imagina. Creia que Deus ele já ouviu a tua oração. Creia que Ele já te deu a resposta que você estava pedindo. E você tem aqui, quando sair de casa: Senhor, fala comigo. Deus está mandando eu te dizer com toda a convicção: eu estou olhando para você, minha filha e meu filho, e estou te dizendo nessa noite: vai nessa tua força, porque tu vai vencer a Israel. Aleluia. Que Deus venha abençoar nossas vidas nestes dias, irmãos, porque eu tenho certeza plena que daqui a pouquinho nosso Jesus vai aparecer nos lares e nós estaremos com Ele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso e Santo, a Tua palavra foi ministrada. Eu não estou levando nada para a minha casa, Senhor Deus. Aquilo que o Senhor mandou falar neste altar, falei. Que o Teu nome seja exaltado, engrandecido na vida do Teu povo, Pai. Leva em paz os Teus santos neste dia, Senhor. Em nome de Jesus eu peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti também levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz amém. A paz do Senhor Jesus. Eu vou botar a escala daqui para sábado, viu? Ah, sim, gente, rapidinho. A irmã de Jânia, irmão, vem aqui rapidinho, meu irmão. A irmã de Jânia, irmão Luciano, me perdoe, minha amada, viu? Olha, eles estão conosco agora. Aleluia. Estão congregando conosco. Vamos recebê-los em nome de Jesus, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha grandemente, Pai. Senhor Deus, eu te dou graças e ao mesmo tempo te peço graça, mas mais ainda, Pai, sobre a minha vida. Que o Senhor me ajude a pastorear tuas ovelhas, Pai, e corresponder, Pai, às expectativas. Que o Senhor venha abençoar a vida do casal, irmão Luciano e irmã Diana, sua filhinha, Pai. E que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, no nome de Jesus. Se sintam abraçados, em nome de Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, dá um abraço neles aí, viu? Deus abençoe. No sábado eu coloco lá no grupo a escala, viu, irmão? Daqui para sábado, em nome de Jesus Cristo.